gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, nós vamos ouvir 2 Reis 22 e 23 e Salmo 74. E após, eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Segundo Reis, capítulo 22. O reinado de Josias de Judá. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. O rei repara o templo. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão, Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra na casa do Senhor, para repararem os estragos do templo, aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Ilquias acha o livro da lei. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu relatório, dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Josias manda consultar a profetisa Hulda. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado. Porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Acbor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikvá, filho de Arás. Hulda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. Também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor.
Por isso, deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram esta resposta ao rei. Segundo Reis, capítulo 23. Josias renova a aliança. Então o rei deu ordem e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo concordou com esta aliança. A reforma religiosa feita por Josias. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, para o poste da deusa Azerá e para todo o exército dos céus. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do Cedron, e levou as cinzas para Betel. Josias destituiu os sacerdotes que os reis de Judá haviam escolhido para queimar incenso sobre os lugares altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, bem como os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste da deusa Azerá, que levou para fora de Jerusalém até o vale do Cedron, onde o queimou e o reduziu a pó, e lançou sobre as sepulturas do povo simples. Também destruiu as dependências dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste da deusa Azerá. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá e profanou os lugares altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Jebá até Berseba. Derrubou os altares das portas que estavam à entrada do portão de Josué, governador da cidade, e que ficavam à esquerda de quem entrava por ela. Os sacerdotes dos lugares altos não ofereciam sacrifícios sobre o altar do Senhor em Jerusalém, mas comiam pães sem fermento no meio de seus irmãos. Josias também profanou Tofete, que ficava no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse o seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natameleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e queimou os carros dedicados ao sol. O rei também derrubou os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, bem como os altares que Manassés tinha construído nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele os fez em pedaços, tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os lugares altos que estavam a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, abominação dos sidônios, para Quemos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, fez em pedaços as colunas, cortou os postes da deusa Azerá e encheu de ossos humanos o lugar onde haviam estado. Josias também derrubou o altar que estava em Betel e o lugar alto que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído para levar Israel a pecar.
Destruiu o lugar alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste da deusa Azerá. Quando Josias olhou ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte. Mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. E assim ele profanou o altar segundo a palavra do Senhor, proclamada pelo homem de Deus que havia predito estas coisas. Então o rei perguntou: que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade responderam: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que o Senhor acaba de fazer contra o altar de Betel. Josias disse: deixem-no estar, ninguém mexa nos ossos dele. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Josias também tirou todos os santuários dos lugares altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor à ira. E fez com esses santuários o mesmo que havia feito em Betel. E também matou todos os sacerdotes dos lugares altos que havia ali sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. A celebração da Páscoa. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o Deus de vocês, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou uma Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Porém, no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. A piedade de Josias. Josias também eliminou os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia achado na casa do Senhor. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. No entanto, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira que se acendeu contra Judá por causa de todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. O Senhor disse: removerei da minha presença também Judá, como removi Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo do qual eu disse: o meu nome estará ali. A morte de Josias. Quanto aos demais atos de Josias e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Nos dias de Josias, Faraó Neco, rei do Egito, marchou em direção ao rio Eufrates para ajudar o rei da Assíria. O rei Josias saiu para lutar contra ele, mas Faraó Neco o matou em Megido, no primeiro encontro. De Megido, os seus servos o levaram morto e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu túmulo. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o ungiu e o fez rei em lugar de seu pai. O reinado de Joacás de Judá. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Amutal, e era filha de Jeremias de Libna. Joacás fez o que era mau aos olhos do Senhor, segundo tudo o que os seus pais haviam feito. Porém, Faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Faraó Neco colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei em lugar de Josias, seu pai, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Mas levou Joacás consigo para o Egito,
onde ele morreu. Jeoaquim entregou aquela prata e aquele ouro a Faraó. Mas para dar esse dinheiro, segundo a ordem de Faraó, Jeoaquim estabeleceu um imposto sobre a terra. O povo da terra exigiu prata e ouro de cada um segundo as suas posses, para o dar a Faraó Neco. O reinado de Jeoaquim de Judá. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zebida e era filha de Pedaías de Ruma. Jeoaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que os seus pais haviam feito. Salmo 74. Oração pela libertação do povo. Salmo didático de Asaf. Ó Deus, por que nos rejeitas para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as ruínas perpétuas, para tudo de mal que o inimigo fez no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e erguem as suas próprias insígnias como sinais. Parecem-se com os que empunham os seus machados no espesso da floresta. E agora, com os seus machados e martelos, destroem todos os entalhes de madeira. Incendeiam o teu santuário, profanam a morada do teu nome, arrasando-a até o chão. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta. Nem há entre nós quem saiba até quando isso vai durar. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Porque retiras a tua mão, sim, a tua mão direita, e a conservas no teu seio. Mas Deus é meu rei desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com o teu poder, dividiste o mar. Esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Despedaçaste as cabeças do Leviatã. E o deste por alimento às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Teu é o dia, tua também é a noite. A luz e o sol tu os formaste. Fixaste os confins da terra. Verão e inverno tu os fizeste. Lembra-te disto. O inimigo tem insultado o Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues à rapina a vida de tua pomba, nem te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Lembra-te da tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado o oprimido. Que o aflito e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre 2 Reis 22, 23 e Salmo 74. Textos que falam de transformação, zelo por Deus e busca por restauração espiritual. 2 Reis capítulo 22 apresenta o rei Josias, que assume o trono ainda jovem e decide seguir o caminho do Senhor. Durante uma reforma no templo, o livro da lei é encontrado e lido diante do rei. Ao ouvir as palavras, Josias rasga suas vestes em sinal de arrependimento e procura o Senhor. Isso nos ensina que a palavra de Deus tem poder para nos confrontar, transformar e nos trazer de volta ao caminho certo,
mesmo quando estamos distantes. Segundo Reis capítulo 23, mostra a resposta prática de Josias ao que ouviu. Ele reúne o povo, lê publicamente o livro da aliança e faz uma grande reforma espiritual. Destrói altares idólatras, remove práticas pagãs e restaura a adoração verdadeira. Josias não apenas sentiu, mas agiu com zelo e coragem para mudar a realidade espiritual de sua nação, mostrando que um coração sincero diante de Deus se expressa em atitudes concretas. O Salmo 74 é um clamor em tempos de destruição. O salmista lamenta a devastação do templo e a aparente ausência de Deus, mas também lembra do poder do Senhor e clama por restauração. Esse salmo nos ensina que, mesmo nos momentos de dor, podemos levantar nossos olhos a Deus, lembrar de sua fidelidade e clamar por renovação e justiça. Refletindo sobre esses textos, Josias nos inspira a valorizar a palavra de Deus, a agir com ousadia diante da verdade e a viver uma fé que transforma não só nossa vida, mas também nosso entorno. Já o Salmo 74 nos lembra que, mesmo em tempos difíceis, podemos nos voltar a Deus com confiança, pedindo que Ele renove, restaure e nos fortaleça. Que hoje possamos também redescobrir a beleza da palavra de Deus, reformar o que precisa ser mudado em nossa vida e confiar que Deus está atento ao clamor do nosso coração. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!